Existem algumas máximas que nós achamos muito importantes. Primeira, a democracia jamais pode ser colocada em risco no nosso país. É inaceitável. Segunda, a imprensa tem que ser encarada como um pilar mestre do sistema democrático brasileiro. Ou seja, não pode ser atacada, não pode ser retalhada. Ela tem que ser respeitada como instituição que é. Terceiro, é indispensável o entrosamento entre os poderes. Congresso Nacional, Judiciário, Executivo precisam se entender. O que não quer dizer que eles precisam convergir em tudo, mas as instituições têm que ser respeitadas como tal. O papel delas é diferente, mas elas, como instituição, têm que ser preservadas a qualquer custo, independente de convergências ou divergências. Mas o entrosamento e o diálogo entre os poderes levará o Brasil ao desenvolvimento. Hoje eu quero compartilhar algumas reflexões junto com vocês. Historicamente, veja o pronunciamento do nosso posicionamento claro, altivo, de que a democracia é intocável, de que a democracia é o único caminho para as empresas. E não é de hoje. Aqui está o testemunhal bem antes de qualquer mobilização. O que as pessoas precisam entender na nossa avaliação é que a democracia é que viabiliza tudo o que está acontecendo. Movimentações a favor, movimentações contra, liberdade de expressão. Esta é a pujança da democracia. Na nossa pesquisa mensal, feita pela Datafolha, nós pedimos para colocar até que ponto a democracia é importante para os negócios. E ouvir a sua opinião, a opinião do empresário da micro e pequena empresa. Constatamos na pesquisa 85% da pequena indústria e 76% na microindústria afirmam que a democracia é a melhor forma de trazer prosperidade para os negócios. Por que nós estamos colocando isso? Porque nós temos que abordar riscos e desafios que nós temos que superar este ano e o ano que vem. Entre eles, nós temos elevação contínua do preço de combustíveis, elevação gigantesca do custo da energia elétrica, elevação da taxa de juros, perda de produção por falta de produtos e componentes, para 85%, ou seja, entre 8 e 9 empresas a cada 10, o maior problema delas, aumento dos custos contínuos. Isto antes dessa nova enxurrada de aumentos de preço, de energia elétrica, de combustíveis, de taxa de juros e assim por diante. O que representa isso? Representa que os preços irão continuar subindo. A inflação vai continuar subindo, porque o aumento de energia vai até, no mínimo, abril do ano que vem. E o que não te disseram é que isto pode ser prorrogado depois de abril do ano que vem. E o que não te disseram é que este cenário, infelizmente, não traz aumento de poder aquisitivo. Significa que a sociedade civil, os consumidores, estão cada vez com menos dinheiro, menos poder de compra e os preços subindo. Este leque que se abre faz com que se tenha menos consumo, faz com que se tenha menos produção. Quem é que está sendo afetado? Emprego, menos emprego. E ao invés de irmos para o crescimento econômico, nós estamos indo para o encolhimento da produção, o encolhimento do emprego.
Pela primeira vez, nesta semana, os economistas começam a falar na possibilidade de estagflação. O que é isso? É recessão com perda de emprego e inflação. Aonde isto leva? Ao pior dos mundos na arena produtiva e na arena econômica. Como superar isso? Como sair desse cenário? É o desafio de cada empresa para que ela possa sobreviver. Porque quem não for nesse caminho irá quebrar. Então, existem apenas dois caminhos. Ou redução de custos, que é praticamente impossível você reduzir seus custos na velocidade dos aumentos de preço, ou repasse do preço. Repasse do preço causa inflação. Aumento de custos, perda de poder aquisitivo da sociedade civil. Precisamos de medidas macroeconômicas, precisamos de medidas de auxílio aos trabalhadores, às empresas, à micro e pequena empresa. Precisamos de auxílio para que a nossa economia não entre em colapso. Agora nós estamos vendo um movimento de aumento de tributos no Congresso Nacional. Estamos tendo um trabalho de cada vez mais um cerco fechando em cima das empresas, porque muitas pessoas não entenderam que sem empresa não existe emprego, sem emprego não existe produção. Com recessão, você tem menos arrecadação tributária. E aí você vai me perguntar, mas ora, o governo está anunciando recorde de arrecadação. E aí eu faço duas perguntas apenas. Emprego cresceu de forma explosiva? Não. Consumo cresceu de forma explosiva? Não. O que cresceu de forma explosiva foi aumento de preço. E nesse aumento de preço incide a arrecadação tributária. Então o governo está arrecadando mais. Você está comprando cada vez menos. E você está produzindo cada vez menos. E a triste notícia, a locomotiva do agronegócio começa a sofrer impactos nesse momento também, que vai afetar a economia como um todo. Mas a esperança nunca morre. E empresário tem no sangue aquela mordida da mosca azul de perseverar, de lutar, de acreditar no seu negócio e de superar dificuldades. É isto que nos traz aqui hoje. Nós acreditamos no Brasil. Nós acreditamos na nossa capacidade de superação de desafios. E o nosso papel hoje é apenas alertar, relembrar e salientar os desafios que temos certeza que todos iremos superar. E nós não nos calaremos. Nós continuaremos sendo a voz que leva o problema, leva a solução e leva a esperança. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Bernardini passando dicas e informações aos consumidores. O economista Otto Nogami fazendo uma avaliação do PIB e da macroeconomia brasileira. O CEO da Money Money Invest, Marcos Travassos, comentando sobre o crédito digital. O economista Roberto Luiz Troster fazendo uma importante análise econômica. Fique conosco. Por esses dias foi divulgado o Produto Interno Bruto referente ao segundo trimestre desse ano e ele veio aquém daquilo que o mercado esperava. O mercado falava em alguma coisa em torno de 0,2%, 0,5% de crescimento e, na verdade, acabou caindo 0,1%. São diferenças pequenas, mas muito representativas. Por quê? A grande pergunta que se faz é por que essa queda? E aí, desmembrando o Produto Interno Bruto, nós identificamos
as componentes consumo das famílias, gastos do governo, a formação bruta de capital fixo, exportações e importações. No que diz respeito ao consumo das famílias, ele se manteve estabilizado, nem cresceu, nem caiu, o que indica que o mercado consumidor ele já está chegando, né, à sua normalidade. Ou seja, não há mais eventos fortes que possam eventualmente fazer com que ele cresça de maneira mais forte ou caia. O importante a ser considerado é que essa estabilidade no nível de consumo das famílias muito provavelmente se deve ao processo inflacionário que acaba comprometendo o poder de compra das famílias, ou mais especificamente falando, compromete a renda disponível. Então, lógico, preços sobem, renda permanece constante, eu tenho que inclusive começar a reduzir o nível de consumo. A segunda componente, gastos do governo, ele apresentou uma pequena alta de 0,7%. Muito provavelmente devido ao reinício do pagamento do auxílio emergencial. Por quê? Porque isso acaba impactando impactando no nível de consumo, né? E à medida que ele impacta sobre o nível de consumo, as indústrias tendem a produzir mais. Um terceiro elemento, formação bruta de capital fixo, ou seja, os investimentos no setor produtivo da economia. Esse é um dado que nos preocupa, porque houve uma queda de 3,6%. E não podemos esquecer que investimentos são os fatores importantes na atividade econômica que permitem, inclusive, a economia crescer. Então, à medida que nós temos uma redução no nível de investimentos, o próprio processo de crescimento ou a retomada desse processo de crescimento, ele fica comprometido. As exportações, apresentou nesse segundo trimestre uma alta de 9,4%, mas temos que considerar que isso se deve fundamentalmente ao período da exportação de grãos, especialmente da soja. Então este é o cenário, né, que o segundo trimestre apresentou. Entretanto, a grande pergunta que fica é, e agora? E os próximos trimestres? Como é que será este ano? E aí nós temos que considerar alguns elementos importantes. Primeiro elemento, nós estamos passando por um período inflacionário extremamente forte. E não esquecendo que inflação, ele desarranja toda a atividade econômica, principalmente comprometendo a capacidade de consumir das famílias. Temos que considerar também que à medida que os preços sobem, a ação do Banco Central, no sentido de tentar conter essa alta, é através da elevação da taxa de juros. Não se esqueçam que nós estávamos naquele patamar de 2%, já hoje em 5,25%, e o próprio Conselho de Política Monetária já deixou muito claro, na próxima reunião do Copom, mais 1% de alta, ou seja, já estaremos em 6,25%. Isso sinaliza uma provável taxa de juros da ordem de 8% no final do ano. Extremamente preocupante, que de alguma maneira também acaba afetando o consumo das famílias. Um outro elemento a ser considerado, o desarranjo fiscal. Essa dívida pública, a dificuldade que o governo tem em manter os seus programas, e aí vem toda essa questão, né, do parcelamento dos precatórios, o rearranjo de contas, aquilo que o próprio governo fala de reforma tributária. Só que, na verdade, ele apenas está tirando de um lado e colocando do outro, e não mudando, né, toda a estrutura de arrecadação do setor público da nossa economia. E, um terceiro elemento, a taxa de câmbio alta, né, principalmente em função do cenário da insegurança político-institucional. E agora fomos brindados com a bandeira da escassez hídrica, ou seja, uma tarifa para energia elétrica extremamente alta, que não podemos esquecer, ela mexe com toda a estrutura produtiva, inclusive com as despesas das famílias. Ora, considerando todos esses aspectos,
A pergunta que fica no ar agora é: será que a nossa economia conseguirá atingir os 5,22% de crescimento do PIB? Hora de pensar. Oi pessoal, eu sou o Marcos Travassos, eu sou cofundador e CEO da Money Money Invest. Vamos falar um pouco mais sobre crédito digital. É muito importante todo mundo entender o que está acontecendo e como é que funciona o lado de trás, o back-end dessas plataformas, né? Como é que eles conseguem fazer o crédito de uma maneira tão rápida, tão simples e tão escalável, em tanta quantidade. Isso só é possível por conta da tecnologia, obviamente, mas como é que se decide o crédito? Como é que se aprova o crédito? Olha, tem um novo ator que chama-se Big Data, que nada mais é do que um grande armazém virtual de dados que fica lá agrupando informações de todos nós enquanto agentes participantes da economia. Aquilo que você paga, aquilo que você compra, aquilo que você vende, seja na pessoa jurídica, seja na pessoa física, esse behavior, esse comportamento, ele vai se transformar em dados que organizados viram informações e essas informações elas vêm para dentro de algoritmos especializados com inteligência artificial que vão dar notas de crédito, dar os famosos ratings para as nossas empresas e para as pessoas físicas também. E como é que eu faço para usar isso a meu favor? Bom, eu volto lá nas nossas primeiras conversas. Organização financeira, gestão de fluxo de caixa. Por quê? Porque quanto mais você pagar as suas contas em dia, quanto mais organizado você está para negociar o prazo certo com o fornecedor, para negociar a parcela certa com o banco, melhor o teu crédito vai ficar, porque você vai pagar no vencimento. E se eventualmente você precisar de uma prorrogação, formalize essa prorrogação, para que o sistema, para que esse famigerado Big Data não veja um título vencido da sua empresa ou algo parecido. Então, você vai construindo o seu behavior, o seu comportamento creditício, e isso vira um círculo virtuoso para você, porque quanto mais você paga em dia, mais crédito você tem, mais você reforça o capital de giro da sua empresa, mais você cresce e mais você se desenvolve. Mas o contrário é também verdadeiro. Se você entrar numa espiral negativa, isso pode te atrapalhar muito. Então, a dica de hoje é, mais uma vez, organização financeira, para que você consiga ser enxergado pelos algoritmos de crédito, pelos novos atores de crédito digital, como um bom pagador, como uma boa empresa, como uma empresa que merece crédito para que o crédito não falte. Como eu já falei algumas vezes aqui, o crédito é para que você não precise dele. Quanto melhor o seu scoring, melhor a sua nota de crédito, mais barato é o seu crédito, mais oferta você tem e mais oportunidades de crescer e desenvolver a sua empresa você tem também. Espero que tenha sido válida essa dica, prestem atenção nisso. Grande prazer falar com os amigos do Simp e até a próxima oportunidade. Olá. É paradoxal, mas a lei de proteção ao consumidor, a conhecida lei de superendividamento, além de ajudar o consumidor, vai ajudar os bancos. Por que isso? Basicamente, a lei é uma recuperação judicial para devedores superendividados. A lei busca dar para eles uma solução que englobe todas as suas dívidas, fixa uma renda mínima para que ele possa sobreviver e escalona os pagamentos. Isso, do ponto de vista do consumidor, é muito bom. Ele está numa bola de neve, a bola de neve para e ele consegue equacionar todos os problemas. Mas por que isso é bom para os bancos também? Essa é a grande questão. Porque você acaba com um equilíbrio perverso. O que acontece hoje? Quando um consumidor começa a ter dificuldades, a reação melhor que um banco pode ter é cobrar rapidamente e encurtar prazos e subir taxas. O que acontece? Alguém que estava com algum problema temporário vira com um problema permanente. E a dívida cresce, cresce, cresce. E
são dívidas impagáveis. Cada banco vai gastar em advogados, cada banco vai gastar com empresas de cobrança. Isso acaba. Agora, todos juntos, tem um só defensor dos credores, um juiz que divide igualmente as partes, fixa as taxas de juros, fixa os prazos, e você acaba, reduz custos de cobrança, reduz custos jurídicos e, obviamente, você tem alguma perda, sim, mas muitas dessas perdas são perdas contábeis, e os bancos tentarem antecipar mais. Então, nesse sentido, ganha os bancos, ganha o consumidor e ganha o Brasil. Hoje, por conta das redes sociais, é muito comum que os consumidores expressem ali a sua satisfação ou insatisfação em relação a produtos ou serviços que eles tenham adquiridos. Isso pode ser muito bom ou muito prejudicial para as empresas. Se questiona se o consumidor ele tem direito de colocar ali a sua opinião, falar o que ele acha de determinado produto ou de determinado serviço. Primeira coisa que se deve esclarecer é que sim, o consumidor ele tem direito tanto de buscar informações a respeito daquele produto utilizado por um outro consumidor, ou seja, isso é uma forma também de receber informação, como ele, se utilizou daquele produto, ele pode sim expressar ali se ele gostou, se ele não gostou, qual a forma que ele se utilizou daquele produto, e isso pode, inclusive, ser um marketing produtivo, benéfico para a empresa. O problema ocorre quando, eventualmente, o consumidor ele expressa de forma vexatória, de forma a constranger, denegrir, prejudicar a marca ou o produto. Isso o consumidor ele não pode fazer. Ou seja, o empresário ele tem que estar atento às postagens, às páginas, e algumas páginas, inclusive, são específicas para esse tipo de conversa, de exposição de marcas, produtos ou serviços. Se a exposição é apenas em razão do produto ou do serviço, sem denegrir a imagem ou o serviço, não há problema algum. Mas se eventualmente o consumidor ele extrapola, aí sim o empresário ele tem direito de retirar, ele pode pedir judicialmente para que seja retirado aquele conteúdo, além de pedir indenização contra o consumidor por conta daquela exposição. O melhor é tentar conversar com o consumidor, se ele postou alguma coisa que mostra sua insatisfação, e tentar resolver. Mas se essa insatisfação for exagerada, for exacerbada, aí sim o empresário ele tem direito de retirar e ainda pedir uma indenização. Importante, então, que você verifique todas as redes sociais, observe se há postagem em razão do seu produto, do seu serviço ou da sua marca, para evitar qualquer tipo de problema.